Olá, boa noite. Foi realizada hoje a reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. E a partir de agora a gente mostra a entrevista coletiva que trará detalhes dessa reunião. Vamos acompanhar. Nós tínhamos principalmente a pauta da Eletrobras. Então, nós temos usualmente no Conselho do PPI 3 reuniões ordinárias por ano, que são as reuniões em que a gente reúne os membros, os ministros de Estado que compõem o Conselho, junto com o presidente da República e os presidentes dos bancos, né, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, que são membros do CPPI, para deliberar sobre os ativos que vão entrar na carteira de prioridades do governo federal para desestatização. São concessões, essencialmente de infraestrutura e também privatizações de empresas, porque o PPI faz o papel do PND, que é o Programa Nacional de Desestatizações. Então, hoje, na nossa pauta extraordinária, nós tínhamos esses 2 temas. Essa apresentação vai ser compartilhada também com os senhores, que é basicamente a aprovação da modelagem da desestatização da Eletrobras, que já está inserida na nossa carteira, e vocês sabem que o Conselho de Ministros tem essa competência de, ao longo do processo, em função da entrega dos relatórios e dos estudos e das consultorias, avaliações, do diligence, de estabelecer, com base na lei do PND e no seu decreto, qual vai ser a modelagem dessa desestatização. Então, foi isso que nós deliberamos aqui hoje. E tivemos também, nessa extraordinária, a aprovação da modelagem da concessão da BR-116/493, que é a Rio Valadares, antiga CRT, que liga os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Pode passar. Eu começo com a pauta mais simples, pode passar, que é justamente a resolução da modelagem relativa à desestatização da rodovia. Então, essa rodovia já está na nossa carteira para concessão à iniciativa privada. A gente está falando de um investimento de mais de 8 bilhões de reais, sem contar a operação da rodovia, que vai agregar aí quase 8 bi adicionais de investimentos nesse contrato de 30 anos, prorrogável por mais 5 anos. Em que a gente aprovou hoje o modelo de leilão por concorrência internacional para essa rodovia. Esses estudos já estão no Tribunal de Contas da União e a gente tem a expectativa de ter essa avaliação final do TCU muito em breve para poder lançar esse edital até o final desse ano e realizar o leilão já no primeiro trimestre de 2022. Aprovamos o critério de leilão, que é aquele critério híbrido que nós já usamos recentemente para rodovias no país, com menor valor de tarifa de pedágio, combinado com maior valor de outorga. Então, a gente faz um desconto tarifário até um determinado valor e, se mais de um interessado propuser o mesmo desconto tarifário, a gente migra para maior outorga. E estabelecemos também a valor da tarifa como aquela capaz de zerar o fluxo de caixa de projeto descontado pelo custo de capital regulatório. Então, toda essa modelagem foi aprovada, vocês vão ficar com esse slide à disposição, isso para a nossa concessão rodoviária. E o grande tema do dia foi a modelagem da capitalização da Eletrobras, e eu vou pedir para o presidente Montezano fazer essa apresentação. Boa noite a todos. Prazer estar aqui representando o BNDES nesse marco tão importante, numa privatização que é a maior privatização desde as telecoms aqui no Brasil no século passado. Farei uma breve apresentação passando pelos benefícios da operação, já foram mencionados ao longo dos últimos meses, mas acho que vale recapitulá-los. Em seguida, falar da estrutura em si da transação, diferentes etapas e diferentes peças que são envolvidas para a gente poder chegar até a operação de mercado de capitais e, por fim, dar os próximos passos até a gente realizar efetivamente a transação. Lembrando essa jornada que ela começou no tema legislativo a partir da medida provisória publicada em fevereiro desse ano. Desde então, nós tivemos contratação de consultores, aprovação do PL pelo Congresso, criação da nova estatal que vai incorporar a eletronuclear, elaboração de estudos e, por fim, hoje a gente aqui, o BNDES, em conjunto com o Ministério da Economia e MME, conclui essa primeira fase dos estudos, o CPPI aprova a transação e dá subsequências novos aos passos adicionais que falaremos ao final do material. Recapitulando os benefícios para a empresa, primeiramente,
a capitalização vai reduzir de forma substancial o custo de capital da Eletrobras. Então, a empresa vai ter mais acesso a recursos mais baratos para que ela possa fazer mais investimentos. Isso ocorre através do fortalecimento do seu balanço patrimonial. A gente vai melhorar a estrutura de capital da empresa, vai melhorar a capacidade da empresa investir, vamos passar por esse ponto mais à frente. Vamos melhorar a gestão de portfólio, a composição dos ativos da empresa e, de forma substancial, aprimorar a governança da companhia. Além de benefícios para a empresa, é importante destacar também benefícios regionais, especialmente em regiões Norte e Nordeste, que são as regiões mais carentes do nosso Brasil. Estamos falando de 6,7 bilhões de reais para a revitalização de bacias hidrográficas, navegabilidade, irrigação, as comunidades que muito necessitam da água pelo Brasil afora, e 2,1 bilhões de reais para investimentos em eficiência energética na região norte do Brasil. Essa região que é uma das regiões mais idiosincráticas do Brasil, onde está a grande biodiversidade nossa, e ainda assim uma das regiões que tem a energia mais cara e mais poluente aqui no nosso território. Benefícios também para todos os brasileiros, através da capacidade da Eletrobras de fazer investimentos. Então, a capitalização vai permitir com que a companhia eleve seu montante anual de investimento de aproximadamente 2 a 3 bilhões de reais dos níveis atuais para cerca de 12 bilhões de reais ao longo dos próximos anos, em médias anuais. Tá? E, paralelo a esse investimento, como consequência dele, naturalmente, são a geração de empregos. E a gente estima que esses investimentos adicionais vão criar mais de 27 mil vagas de empregos médias ao longo dos próximos anos. Naturalmente, são todas estimativas, mas o banco tem um histórico aí de fazer bons estudos e ter bons benchmarks para poder colocar esses guidance. Benefícios setoriais. Fruto da operação em si, a gente vai estar gerando 29,8 bilhões para a conta de desenvolvimento energético, o CDE. Isso traz uma maior modicidade tarifária, né? Relembrando que a operação em si ela é neutra no impacto tarifário para a sociedade, então não tem aumento de tarifa, e muito pelo contrário, a gente vai estar reduzindo a volatilidade da conta do consumidor ao fazer esse incremento da CDE e a descotização dos ativos. Então, no momento atual, mais do que nunca, falar em energia mais barata, falar em menos volatilidade para o consumidor é algo muito bem-vindo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Benefícios adicionais que são para a União, estamos falando de 23,2 bilhões de reais a valores de hoje. Esse valor pode sofrer mudança de outorgas para o Caixa do Tesouro Nacional. Historicamente, o Tesouro vem investindo, vem aportando recursos na Eletrobras, portanto, isso não se fará mais necessário. Recursos esses que poderão ser revertidos para saúde, educação, segurança, melhorando a alocação de portfólio da máquina pública. E, por fim, a valorização das ações da Eletrobras. Não podemos passar nenhum guidance, nenhuma estimativa de valorização. A empresa é listada e, naturalmente, o tempo vai dizer. Mas a expectativa não só nossa, mas de todos os analistas de mercado, é que essa operação vai fazer com que as ações da empresa se valorizem materialmente. Um ativo muito específico e importante na operação é a separação, a segregação de eletronuclear, em que ela deixa de ser controlada pela Eletrobras e passa a ser controlada pela União. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a estrutura da transação. E a capitalização da eletronuclear, ela vai melhorar o mix de energia, vai melhorar a matriz energética no Brasil, uma energia limpa, um investimento que vai gerar mais empregos na construção, na finalização de Angra 3 e, naturalmente, uma tecnologia de ponta a nível mundial. Então, faz com que o Brasil se posicione como um dos países com uma matriz diversificada, não só energia limpa renovável, como também energia nuclear, e trazendo mais tecnologia para o nosso país. Falando um pouco da oferta, e aí ressaltando novamente que a gente está entrando num período com mais cautela em relação a comunicar qualquer tipo de previsibilidade ou expectativa em relação à oferta. Eventualmente, boa parte das perguntas não poderão ser respondidas por questão de governança, órgãos controladores do mercado de capitais. Mas o que a gente pode colocar aqui hoje
é que a gente trabalha com uma oferta primária, estimativas de hoje, sujeito a mudanças eventuais futuras do valor de outorga, uma oferta primária de 23,2 bilhões de reais, e o valor da oferta secundária será tal qual que leve a participação da União a um capital votante total de 45%. O banco estudou isso ao longo de meses e concluímos que essas métricas são aquelas que agregam mais valor para a União e mais valor para a Eletrobras. Então, vou reforçar aqui o ponto: a gente não pode dar qualquer estimativa, qualquer guidance em relação a preço por ação, valor da ação e muito menos volume da oferta total. O que podemos dizer é que trabalhamos hoje, sujeito à mudança futura, que a oferta primária vai ser do valor da outorga, de 23 bilhões de reais, e o valor total da operação, quantidade total de ações, será tal qual que leve a participação do capital votante da União, em termos consolidados, para 45% das ONs da Eletrobras, o que representa aproximadamente 35% a 45% do capital total. E essa operação de privatização, que é possivelmente a maior privatização brasileira desde das telecoms, ela traz um quesito de inovação muito importante, que é a democratização do capital. Boa parte, ou a grande maioria das privatizações são feitas em vendas privadas, em leilões privados com compradores estratégicos que compram a empresa como um todo ou uma parte relevante. Aqui a gente chega à capitalização da Eletrobras numa operação de mercado de capitais. Então, pessoas físicas, indivíduos, famílias, podem participar desse potencial benefício econômico. Tá? Então, a gente está sendo capaz de ofertar aqui uma alocação preferencial para empregados e aposentados da companhia, que é um incentivo a quem, por toda a sua vida e anos, se dedicou a criar esse patrimônio nacional, esse patrimônio brasileiro, portanto, vai ter a oportunidade de também se beneficiar da valorização e desse grande ativo que a empresa se tornará após a capitalização. A gente também está trazendo a oportunidade daqueles brasileiros que têm valores depositados no FGTS de sacar parte do seu recurso, estamos falando de até 6 bilhões de reais do montante total advindo do FGTS, para que com esse recurso ele seja alocado, que ele seja direcionado à compra de ações da Eletrobras, com o mesmo intuito, né? Pulverizar o capital da empresa e dar acesso a brasileiros e famílias investidores a participar do eventual possível valorização das ações, democratizando essa participação da empresa para a maior quantidade possível de brasileiros. E, naturalmente, a expectativa é que a gente faça uma boa alocação e disponibilize um bloco relevante dessas ações para o varejo pelo mesmo motivo, para que mais pessoas físicas, mais brasileiros possam vir a participar da eventual valorização das ações. Um tema que já foi discutido, é importante lembrar, a gente está melhorando substancialmente a governança da companhia. Haverá um estatuto social onde nenhum acionista votante do capital ordinário poderá votar com mais de 10% das suas ações. Isso pulveriza o capital, tornará a Eletrobras uma verdadeira corporation, atingindo os mais altos níveis de governança corporativa do Brasil e do mundo. Tá? E, além disso, um chamado poison pill, que é um termo um pouco técnico, para evitar a concentração de ação em poucos investidores. Vou falar um pouquinho agora da transação da Eletronuclear, que é um tema um pouco mais técnico, e, naturalmente, ao longo dos próximos dias, a empresa, e através de notas, a gente vai esclarecer com mais detalhe para as dúvidas técnicas que, porventura, ainda persistam, mas a gente está falando aqui de uma capitalização por parte da União de 3,5 bilhões de reais aportando no projeto, e a Eletrobras, por si, ela realiza um aporte de 1,4 bilhões de reais, além de converter antecipações para futuro aumento de capitais já aportado na companhia. Tá? A Eletrobras ela vai converter suas ações para preferencial e, no fim, a Eletronuclear, Angra 3, 1 e 2, vai ser controlada pela União através dessa nova estatal NBPar. Quais são os próximos passos que a gente tem a partir de hoje? Após a aprovação do CPPI, naturalmente, uma operação já ordinária e recorrente, o Tribunal de Controles da União tem que aprovar o valor da outorga, não só para esse ativo, mas como faz para qualquer ativo do setor elétrico.
Em sequência, a gente passa para as assembleias da própria Eletrobras a implementação das transferências, ou da cisão, ou do aumento de capital de Eletronuclear Itaipu, onde a União passa a ser controladora desses ativos. Naturalmente, uma segunda aprovação do TCU, dos termos finais da oferta, e, ao final e cabo disso, a gente fará, caso a empresa fará uma oferta a mercado, com todos os critérios de transparência, acesso ao investidor, roadshow e divulgação ordinárias de operações desse tipo. E sempre é importante ressaltar, o último aprovador dessa operação, quem decide se a capitalização existe ou não existe, são os acionistas da Eletrobras. O governo faz a proposta, o governo está aqui através do BNDES, aprovado pelo CPPI, ofertando à empresa e seus acionistas um modelo em que o governo entende ser o mais adequado, mas o último botão, a última aprovação, a última decisão de prosseguir com essa operação são os acionistas da Eletrobras, naturalmente representado pelos seus acionistas minoritários, dado que o governo é parte vinculada na decisão e não votará na maioria dos eventos. Esse é um fator importante a gente ressaltar. Quem aprova e decide, finalmente, a última decisão de seguir à frente são os acionistas minoritários da Eletrobras. Acho que esse é o último slide, né? Acho que é isso, Marta. Então, o BNDES queria agradecer aqui a parceria, a confiança do PPI, da ECDD, Ministério de Energia e da Economia, por ter nos dado a honra de fazer esse trabalho. Convencidos de que, após meses de estudo, entregamos um bom trabalho para o governo federal, convencidos de que essa é a melhor solução para a Eletrobras, para o governo e para o cidadão brasileiro, e, naturalmente, ainda grandes desafios para serem superados ao longo dos próximos meses, mas certo de que estamos no caminho certo, que a gente vem desde fevereiro promulgando e falando. Temos uma operação desafiadora, complexa, mas trabalhando de forma unida, com propósito e foco aqui na transparência, foco na qualidade do serviço, a gente vai conseguir chegar lá. Então, obrigado aqui, Marta, passo a palavra para você. Obrigada, presidente. Antes de abrir para as perguntas, vou passar rapidamente aqui um cronograma ainda das entregas desse ano, como a gente tem feito toda a reunião do CPPI. Então, só para resgatar as entregas do programa desde o início desse governo, em 2019, a gente está completando o marco de 115 leilões, projetos entregues, aí com 550 bilhões de reais contratados já para o país. São projetos de longo prazo, mas muitos desses recursos previstos já nos primeiros anos de contrato. Então, volume significativo de recursos privados que estão entrando para modernizar a nossa infraestrutura, com valores relevantes também de ágio, bônus, outorga, que são pagos para os governos. Governo federal, essencialmente, 125 bilhões de reais. Pode passar? Para destacar um pouco os leilões que estão por vir. A gente já tem vários editais lançados, leilões com datas agendadas, como é o caso da Nova Dutra, prevista para o dia 29 agora desse mês. Também a BR-381 Minas, Espírito Santo, prevista para o dia 25 de novembro, isso no setor rodoviário. Temos o leilão do 5G já publicado pela Anatel para o dia 4 de novembro. Teremos leilões de arrendamentos portuários na B3, alguns no dia 5, nos portos de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte, e outros nos estados do Rio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, no dia 19 de novembro. Teremos rodada de disponibilidade de áreas da Agência Nacional de Mineração no dia 23 de novembro. Leilão de iluminação pública, e esse é um apoio que cada vez mais o governo federal tem dado na estruturação de projetos de parceria também a nível estadual e municipal. Então, são estruturações tocadas pelo governo federal, ora pela Caixa Econômica, ora pelo BNDES, com todo o nosso apoio aqui do PPI. Teremos Campinas no dia 29 de novembro, Patos de Minas no dia 15 de dezembro, isso em termos de PPPs de iluminação pública, saneamento básico, que é uma agenda fundamental para o governo federal, dando todo o apoio aos governos dos estados. A gente volta com os blocos nos estados de Alagoas e Rio de Janeiro, então os blocos B e C em Alagoas, que são os municípios que não foram contemplados no primeiro leilão. Com isso, a gente vai conseguir fechar a universalização praticamente no estado dos serviços de água e esgoto. O leilão está marcado para o dia 13 de dezembro e 29 de dezembro, o bloco 3 do estado do Rio de Janeiro. Por fim, no dia 17 de dezembro, nós teremos o segundo leilão de linhas de transmissão da ANEEL e também o famoso leilão da cessão onerosa dos direitos da Petrobras nos blocos de CEP e Atapu pela Agência Nacional de Petróleo, também no dia 17. Então, esses são os leilões que já estão agendados.
No próximo slide, vocês têm aquilo que a gente está com estudos adiantados no Tribunal de Contas ou em finalização para viabilizar o leilão ainda esse ano. Então, vários projetos aí que têm condições também de serem leiloados em 2021. Pode passar. E, por fim, a agenda de projetos de 2022, bastante desafiadora, mas que mostra que, para um governo que já entregou 550 bi de investimentos contratados, nós ainda temos mais de 500 bilhões a contratar. Então, uma carteira riquíssima que foi objeto do roadshow que tivemos com o ministro Tarcísio em Nova York, das próximas missões que nós teremos também no exterior, para cada vez mais atrair investimento privado nacional e internacional para o país. Então, com isso, a gente conclui a apresentação. Esses slides ficam à disposição dos senhores. Nós distribuímos também um release para facilitar a compreensão da resolução, que deve estar no Diário Oficial de amanhã, principalmente a da Eletrobras. E a gente abre para perguntas. Obrigada. Daremos início às perguntas. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, Luana Brasil, do portal O Tempo. Obrigada. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar essa coletiva do Conselho para ouvi-los sobre avanços em outros processos de desestatização, como, por exemplo, dos Correios, e se também existe a intenção do Conselho de retomar, avaliar a inclusão da EBC no PND. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Os Correios, nós já incluímos no Programa Nacional de Desestatização, estamos discutindo hoje no Senado o projeto de lei que foi encaminhado para viabilizar essa privatização dos Correios. Nós já aprovamos o projeto de lei na Câmara dos Deputados e hoje estamos avançando no Senado com o diálogo com os senadores. Já tivemos uma audiência pública realizada no âmbito da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Teremos outra amanhã, pela manhã, estão todos convidados para participar, com o ministro Fábio Faria, o BNDES estará presente, nós do Ministério da Economia, para defender esse projeto de lei e esperamos que ele possa ser votado já nos próximos dias na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, para poder ser levado ao plenário. Então, temos perspectivas positivas. O Brasil carece desse tipo de investimento privado e nós temos tido muito apoio da população nesse projeto, dentro do governo, apoio da gestão atual dos Correios, que tem feito um belíssimo trabalho e que entende os benefícios da gente conseguir agregar vultosos investimentos privados nesse setor. Tivemos muito cuidado com premissas relativas à universalização dos serviços, garantir que a empresa privada não vai só comprar os Correios, mas vai estar assinando com o governo um contrato repleto de obrigações, em que vai ter que atender todas as regiões do país, todas as cidades que hoje são atendidas pelos Correios, continuarão sendo, e a expectativa é que seja mais rápido, com mais tecnologia, com serviços melhores e regulados pela Anatel. Tudo isso está previsto no projeto de lei. Sobre a EBC já está no Programa Nacional de Desestatização, ela já foi incluída, esse decreto já foi publicado. A gente está avançando com o BNDES também na contratação de consultoria especializada. A gente já desenhou o termo de referência do que a gente espera de produto para poder levar para os ministros uma tomada de decisão em relação à companhia. Então, a expectativa é que até meados do ano que vem o Conselho de Ministros possa deliberar sobre a modelagem para que a gente possa, então, avançar para a segunda etapa, efetivamente, dos estudos e todos os relatórios que deverão ser feitos para avançar com a desestatização da EBC. Convidamos Natália Fruê, do SBT. Oi, secretários. Oi, presidente. Queria saber se o cronograma de privatização segue com aquela previsão de ser concluído até fevereiro, como a equipe econômica afirmava, logo depois que o presidente sancionou a MP, e se já tem uma previsão de quando as ações serão vendidas ao mercado, que dependia desses estudos do BNDES. Em relação à quantidade de ações, a gente não pode se manifestar, porque a gente está num período de maior cautela, dado que hoje o acionista controlador se manifestou efetivamente sobre sua intenção de fazer a transação. O que a gente pode colocar de parâmetros para a transação é que o valor da oferta primária, sujeito a mudanças futuras, será de R$ 23,2 bilhões, que é o valor da outorga, hoje modelada,
e a diferença de eventual emissão de ações secundárias, ou seja, venda por parte da União, será no montante tal que leve a participação consolidada da União a 45% do capital votante da empresa. Isso é o que a gente pode dar de informação transparente sobre a oferta. Qualquer detalhe maior será feito e lançado quando o prospecto da oferta foi efetivamente disponibilizado ao mercado, mas ainda temos uma série de aprovações de órgãos de controle e da própria Eletrobras para que isso aconteça. Em relação ao prazo e momento da transação efetiva, vou pedir que a secretária Marisete, do MMA, que conduz a tramitação desse processo, dê os maiores detalhes. Ok, muito obrigada. O cronograma que nós trabalhamos para a operação é a oferta a mercado no primeiro trimestre de 2022. E como todos vocês podem observar, todas as etapas que nós havíamos planejado, desde a promulgação da lei pelo presidente, elas estão sendo cumpridas rigorosamente. Portanto, estamos trabalhando firmemente que a oferta a mercado se dê no primeiro trimestre de 2022. Obviamente, acompanhando todos os movimentos aí que um projeto de tamanho, vamos dizer assim, de tamanho desafio exige. Mas estamos confiantes e trabalhando, até porque as etapas que a gente teria que cumprir, a gente já conseguiu, e hoje é vamos dizer assim, uma grande entrega, que a modelagem de todo o projeto hoje foi concluído e, portanto, já está sendo encaminhado ao Tribunal de Contas da União. Então, portanto, o que eu tenho para te responder, obrigado pela pergunta, estamos sim confiantes em fazer essa oferta a mercado no primeiro trimestre de 22. Muito obrigada.